Olá! A partir de hoje até o mês de junho, você vai acompanhar aqui no Conexão uma série de programas mensais que terão o plástico como tema central. Esta é uma parceria com a ONU Meio Ambiente, que em 2017 lançou no Brasil a campanha Mares Limpos. O objetivo é mobilizar governos, parlamentares, sociedade civil e o setor privado em ações que combatam o problema global dos plásticos. Fique com a gente! Informar e envolver o consumidor final nessa discussão é fundamental. O descarte inadequado do lixo plástico já está causando efeitos indesejáveis nos mares e oceanos. E sobre isso eu converso agora com o Alexander Turra, que é docente do Instituto Oceanográfico da USP. Olá, Alexander, muito obrigada por participar com a gente. Olá, Karen, é um prazer todo meu. Oportunidade de discutir esse tema com vocês. Ah, sim, ótimo. Desculpa te interromper. Eu queria saber o seguinte, esses dados que a gente recebeu são verdadeiros e são, assim, muito preocupantes e até absurdos, né? É verdade que 80% do lixo encontrado no oceano são plásticos, é isso mesmo? De uma forma geral, os itens plásticos, eles predominam dentro do que a gente chama de lixo nos mares, né? do lixo marinho. Essa quantidade pode variar dependendo da situação, do local. Ele pode ser bem menor, dependendo, por exemplo, se a praia é usada mais como praça. Então, lá em Torres, no sul do Brasil, você tem uma praia que é mais usada como local de encontro e de pessoas. Elas acabam usando, normalmente, garrafas de vidro, de long neck, e elas acabam predominando no lixo encontrado na praia. Já em outros locais, a quantidade de itens plásticos pode ser bem maior, como em ilhas bem remotas, de forma que só, ou basicamente, o plástico chega lá por conta de sua flutuabilidade. Em áreas próximas à costa, por exemplo, em grandes estuários, embaixo da água, né? Então não na superfície, a tendência é que você tenha outros tipos de itens predominando, como o vidro, o alumínio e outros metais. Entendi. E tem um outro dado aqui que a gente recebeu, é que a previsão é de que se a gente continuar nesse ritmo de descarte de plástico, até 2050 pode haver mais plástico do que peixes no oceano. Isso é também a realidade? Essa é uma estimativa feita pela Fundação Ellen MacArthur há 2 anos e, de certa forma, esse número ele talvez não seja tão preciso, mas ele indica uma tendência que deve ser considerada para que a entrada de lixo nos mares seja diminuída, se não eliminada, né? Entendi. Então esse é o ponto, né? Um ponto de referência para a gente fazer uma reflexão sobre se a gente está realmente, enquanto sociedade, tomando as medidas adequadas para combater essa entrada. E Alexandre, você pode explicar para a gente por que o plástico ele é um poluente assim pior, além desse caso, desse fato de o plástico demorar muito tempo para se decompor? Quais as características desse material que tornam o plástico tão nocivo? Então, o plástico ele é um material, né, que está presente na sociedade e ele tem vários benefícios. Só que quando ele chega no mar, né, o que a gente entende como benefício desse material, que, por exemplo, a durabilidade, no mar isso é um problema, ele não se degrada facilmente. E quando ele se degrada em partículas menores, são chamados de microplásticos, tá? Sim. São partículas que a gente convenciona na pesquisa a chamar partículas menores que 5 milímetros. Tá? Então, são partículas bem pequenas e que têm uma capacidade muito grande de atrair, de absorver compostos tóxicos que estão no ambiente, como metais, isso a gente já demonstrou aqui numa pesquisa que a gente fez, e derivados de petróleo, por exemplo, que é um outro tipo de trabalho que a gente já fez aqui. E esses materiais, esses poluentes, eles podem, então, ao serem concentrados nas partículas plásticas, que ao serem ingeridas pelos animais marinhos, essas partículas podem transferir para esses organismos esses poluentes. Entendi. Isso que eu ia te perguntar, assim, quais as consequências, então, dessas micropartículas para a vida marinha? Eles podem se alimentar disso e mais o que pode acontecer? Exatamente. Então, o primeiro efeito mais lógico é que os organismos marinhos eles se alimentam, né, e acabam tendo dentro do seu tubo digestivo partículas plásticas que não são alimento. Então, assim como a gente tem na medicina aí uma técnica de cirurgia para combater obesidade, que é colocar como se fosse uma borboleta de celofane, nem sei se é celofane mesmo, mas assim, um material dentro do estômago para você tipo um sentir. anel, né?
Para você sentir que ele está cheio. Então você não come, você não sente fome, você não come. Os animais marinhos que ingerem lixo, né, itens predominantemente plásticos, eles acabam, de certa forma, sentindo uma sensação de que eles estão saciados, que eles não precisam comer, né? Além do que essas partículas podem, quando elas são pontiagudas, podem danificar o tubo digestivo e levar o animal à morte. E assim, quando a gente fala até das questões relacionadas a saneamento básico, ao descarte adequado de lixo, isso acaba caindo muito e tem muito a ver com a questão dos mares também, né? Qual é essa relação? Ainda existe muito descarte de lixo de forma inadequada nos mares e oceanos, né? Sem dúvida, na verdade essa é a grande questão, né? Eu acabei de voltar da reunião internacional que teve no Quênia, em Nairobi, que foi a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, em que o tema do lixo foi discutido, né? E a grande discussão ali, né, é separar um pouco o dogmatismo e o pragmatismo no enfrentamento dessa questão em relação ao foco que se dá às ações que têm que ser feitas para se combater a entrada do lixo nos mares ou ao tipo de lixo que está entrando nos mares. Na verdade, no meu entendimento e de muitas outras pessoas que trabalham essa questão de forma um pouco mais abrangente, estruturante e complexa, o foco nesse momento tem que ser dado na gestão dos resíduos, né? Então, assim... eu acredito que... Sim, pode concluir, desculpa. A gente entende que essa questão ela tem que ser tratada considerando os principais fluxos que levam qualquer tipo de resíduo para o ambiente marinho. Sim. Isso passa pela gestão dos resíduos. Porque a grande questão não é demonizar o plástico, né? O plástico é importante, mas sim dar o descarte correto para ele, né? Exatamente. Então, esse é o ponto, né? E é nesse nível que está convergindo, né? Para esse foco que está convergindo a discussão internacional. O que fazer com esses resíduos? É claro que tem toda uma discussão sobre consumo, sobre uso de fontes de energia não renováveis, como o petróleo. Muito do plástico vem do petróleo, basicamente todo o plástico vem do petróleo. Então tem toda uma discussão em torno da sustentabilidade do planeta, que é uma discussão de fundo, uma discussão que vai levar mudanças ao longo de décadas. E ela é importante de ser feita. Mas tem uma outra discussão que é para já, né? É uma discussão que tem que fazer com que pare de entrar lixo nos oceanos. Nós já temos uma política nacional de combate de gestão de resíduos sólidos desde 2010 e ainda a gente tem uma grande quantidade de falha na gestão de resíduos sólidos no Brasil inteiro. Então não dá para a gente ficar, de certa forma, descobrindo uma questão para cobrir outra, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar as duas coisas como complementares, né? Pensando nessa estratégia de combate ao lixo nos mares. Tá ótimo, Alexander. Como no início do programa a gente avisou, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto até o mês de junho e vai ser pauta aqui no futuro. Eu quero agradecer muito a sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço. Sucesso. Tá ótimo, obrigada. E olha só, antes da gente terminar, você pode pegar mais informações no portal da ONU. A gente vai mostrar para você um artigo que tem 10 atitudes que a gente pode ter para ajudar na proteção dos oceanos. Vamos ver, eu vou falar aqui para você quais são essas atitudes que são bem interessantes para a gente poder adequar e colocar no nosso dia a dia. Por exemplo, pare de beber água em garrafas de plástico. Substitua por garrafas de vidro. Não jogue bitucas de cigarro nas ruas. Compre frutos do mar e peixes de locais que são conscientes e que respeitam o ecossistema. Faça escolhas que liberem menos carbono. Se você tiver como ir de bicicleta, de transporte público, faça essa escolha. Não use copos e talheres descartáveis, nem canudinhos. Não compre produtos que contenham substâncias com essas micropartículas que a gente falou mais cedo, né? Dá uma olhadinha lá. Se tiver polipropileno, não compre. Organize um mutirão de limpeza, evite embalagens e sacos plásticos, cuide do seu animal de estimação da maneira adequada e apoie uma ONG que cuide da vida marinha. Essas são algumas das dicas que você pode encontrar, viu? Se você quiser rever este programa ou outros, basta acessar o futuraplay.org. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.